Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje estamos aqui para um vídeo extremamente desgostoso. A gente vai continuar naquela série de estamos respondendo a resposta da resposta. A gente tá nesse ping-pong com o Tiburcio e eu não tinha interesse em fazer essa resposta aqui. Acho que isso aqui já está se estendendo demais e acaba poluindo o canal até, já que não é o foco do canal ficar debatendo e tudo mais. Pelo menos não coisas tão espúrias, tão, assim, não tem nenhum objeto de discussão sério esse ping-pong com o Tiburcio. O problema é que deu, assim, eu não sei, ele tá numa vibe, eu não sei se ele tá meio YouTuber 2015, sabe? Tipo, ele fez agora a resposta da resposta, lá dando apelido, e aí fala estridente. No primeiro vídeo ele já tava terminando quase que não tancando a discussão, ele tava gritando, já tava meio tremendo. Aí nesse vídeo é a mesma coisa. Ele já chega falando, estragou meu dia, respondeu eu, e não sei o que, e me ofendeu, e não sei o que. E aí foi lá, tem que chamar de burro, porque é um analfabeto funcional, e parará, já desceu o nível pra burro. E aí fica aquela coisa de, vou colocar um apelido, vou chamar de burro e vou fazer um vídeo aqui falando muito sério e muito bravo. Sabe essa coisa que o Nando Moura fez pra crescer, basicamente? Esse negócio meio teatral, meio performático demais. Que, assim, a não ser que o cara tenha algum probleminha, assim, tipo, de administração emocional de fato, não faz sentido alguém tá tão bravo por causa de uma discussão na internet. Eu espero que isso aqui não seja capacitismo. Eu espero de verdade que não seja. Mas de toda forma, eu não vejo sentido de manter essa... Se isso for um personagem, tudo bem. É isso que vende, né? Então, sei lá, pode ser que dê resultados. E se no caso o Tiburcio estiver de fato sendo um personagem, querendo fazer uma briga épica aqui, um lendário debate aqui entre os nossos dois canais, ele, na verdade, é meu amigo, né? Porque ele tá, tipo, tentando polarizar comigo, fazendo uma treta, gerando cliques, e isso é bom pra ambos os canais. Então, se ele tiver teatralmente fazendo isso, eu agradeço, porque teoricamente tá nos ajudando. Agora, se ele tá fazendo isso legitimamente, aí tem que tomar um gardenal, né? Porque, pô, tancável demais. Mas eu falei que eu não queria fazer esse vídeo aqui, porque eu acho que tá ficando já um clima, assim, o jeito que ele fez o último vídeo, bravo, ofendendo tudo, eu acho que fica um clima muito pesado e vai perdendo o foco de uma discussão que possa de alguma forma ser proveitosa e acaba sendo só a ofensa pela ofensa, falar que o outro é burro, que o outro não presta, que o outro não sei o que, e eu não estou querendo seguir nesse caminho não. Mas eu acabei gravando esse vídeo aqui porque ele adotou algumas táticas que eu julgo que podem ser prejudiciais, assim, porque não tem muito a ver empiricamente em bater naquilo que eu defendo, mas essencialmente a me atrelar a certos espantalhos, a certas noções, para que então se gere uma antipatia à minha pessoa com base em coisas que eu não defendo. Então isso eu acho muito ruim. E é por isso que eu acho que eu tô menos preocupado em responder propriamente o Tiburcio e mais preocupado em possivelmente estar falando com você que caiu de paraquedas por aqui ou coisas do gênero, porque eu não acho que ir por esse caminho é correto. Porque o que acontece? Ele abre o vídeo falando que eu peço uma caridade imensa de hermenêutica, que eu retalho frases e digo coisas sobre as pessoas, vamos dizer assim, tirando de contexto, distorcendo falas e tudo mais. Tudo bem, mas o que eu achei engraçado é que esse vídeo, quase em sua totalidade, é basicamente a carapuça que ele próprio criou no começo do vídeo. Porque ele vai despender quantidade de tempo colossal falando do Ciro Gomes. E a tática ali, em ficar batendo na tecla do Ciro Gomes, é fazer essa ligação entre minha pessoa e o Ciro Gomes. Tipo assim, como se eu fosse um partidário, como se eu fosse um nacionalista vermelho, se eu tivesse... E ele vai dar até entender isso, que se eu tivesse mais comprometido com um projeto materialista de desenvolvimento econômico à frente dos princípios morais e da defesa do Logos. E não é essa a questão. Inclusive, no vídeo, eu não
que assim, me aprofundei na questão do Ciro Gomes, porque eu não o julguei ser de fato relevante. Eu falei, olha, você citou o Ciro, eu não sou amigo do Ciro, eu não compactuo com os ideais do Ciro, eu só dei um voto útil, porque era o menos pior na minha visão naquele momento. E perceba, eu nem me interessei em explicar as razões do porquê eu achei menos pior, porque pra mim isso era um ponto extremamente secundário, terciário, enfim, não era o foco da discussão. É por isso que eu nem quis me debruçar sobre a questão Ciro Gomes, porque eu acho que ela não era a pauta. Mas, midiaticamente, para o debate, é legal para o Tiburcio ficar forçando o Ciro para criar esse elo de conexão. Só que eu acho isso desonesto. Assim, não que eu tenha ficado... Isso é um ponto que eu me senti mal, inclusive me sinto um pouco mal de estar tendo que escrever isso, de gravar isso aqui, porque não é que eu vi isso e falei, canalha, está me caluniando. Eu só achei deprimente, sabe? Tipo assim, eu não fiquei na mesma intensidade que o Tiburcio, que tá até me tremendo no vídeo, tá, analfabeto. Eu só fiquei tipo, cara, eu não defendo isso. Tipo, qual é? É meio sofrível, sabe? Tipo, não tem necessidade de se rebaixar a esse nível. Então, assim, para evitar deduções, já que o Tiburcio deixou de uma forma que dá a entender que eu priorizei o desenvolvimentismo do Ciro a um caráter cristão, a uma defesa do Logos, etc. Não foi isso. Quando eu optei por votar no menos pior, tem inclusive as lives lá gravadas, os programas gravados lá no Prosa Nova. Quem quiser analisar na íntegra, no período, quando eu falei, tá lá tudo registrado. Eu falei, olha, o Bolsonaro, ele é tão woke quanto o Ciro. Lógico, eu não sabia propriamente dessas questões que ele trouxe do Ciro, essas coisas baixíssimas que eu condeno, inclusive. Só que, sinceramente, um cara que aprova laqueadura, que passa um monte de lei feminista, pra mim não tem uma profunda e abismal diferença de um pro outro. O meu diagnóstico no momento foi, o Ciro está em uma campanha fraca. Ele está tendo que fazer uma conciliação com pessoas que não são eleitores dele. Vai ser um governo frágil. Ele vai ter que se apoiar em coisas que unem e não que separam. Ou seja, fica cauterada a questão woke. Ele não vai poder avançar isso sabendo que vai desestabilizar o seu governo. Sendo assim, considerando que ambas as figuras são baixas no que tange a uma dignidade moral, política de ambas as partes, cabe então analisar os demais projetos. Acontece que o Bolsonaro não tinha qualquer projeto, a não ser, lógico, aquele representado pelo Guedes, que é o liberalismo econômico, que é o entreguismo, que por sua vez é justamente esse capital estrangeiro que vem para dentro do país, que é quem financia a agenda woke, que é quem financia a agenda do anticristo. Mas eu optei pelo anti-logos, mas assim, ao meu ver, quem opta pelo Paulo Guedes também não tá muito longe disso, não. Digo até mais, tá numa escala pior. Porque eu pelo menos ainda tive uma preocupação de colocar ali nos pesos de como o Ciro pelo menos teria os seus lados negativos imobilizados. Agora, quem votou no Bolsonaro estava consciente que o Paulo Guedes ia nadar de braçada. Então, só que esse é um debate realmente relevante. Agora, que já passou. É por isso que eu nem quis explicar essa minha posição. Porque ela é irrelevante. Mas pra você não é. Porque pra você é legal atrelar a minha imagem ao Ciro, porque o Ciro é uma figura controversa. E aí me reduz a isso. Ou seja, eu sou um impostor, eu sou um falso católico. É que na verdade eu tô no meio só pra fazer as pessoas bem intencionadas virem para o lado desse nacionalismo fiduciário. Tipo assim, qual que é a necessidade disso? Vai falar que você que tá me assistindo aí, você não acha que isso é deprimente, cara? Tipo assim, por que a gente não pode manter um nível e manter a centralidade das questões que a gente tá debatendo? Por que tem que ir pra esse caminho? E aí tem a questão lá, ele reduziu todos os meus argumentos a uma mera picuinha regionalista. Olha, você pareceu muito exaltado. Você passou grande parte do seu vídeo falando do Ciro Gomes, que é uma figura que pra mim se exploda.
Não diz respeito à minha pessoa. E pelo seu nível tá emocionado, feio. Pelo seu nível de explosão ali, falando do Ciro, eu imaginei que tinha alguma coisa a mais do que um desgosto pela figura dele. Deduzi que, sei lá, ele foi governador do seu estado, você deva ter uma inimizade maior. Foi o que eu deduzi para tentar entender a sua linguagem corporal ali. Foi o que me veio à mente. Agora, se esse é o seu jeito mesmo, bom, eu entendi errado, tá bom. Você só não gosta muito do Ciro, ok. Mas assim, morre aí, sabe? Continua não sendo relevante, porque eu não defendo o Ciro Gomes. Você atacar ele esperando uma contraparte de mim, não faz sentido. Quanto mais ficar nesse prolongamento de querer ficar forçando num vídeo da resposta, falando, você defendeu sim o Ciro Gomes e isso é o antilogos, porque barará, barará, barará. E lógico, em um ponto, desconsiderando completamente o porquê eu fiz aquela decisão. Sem nenhum momento levar em consideração a outra alternativa, que era igualmente baixa. Então assim, não tinha necessidade. E aí vem esse negócio de que por eu ter essa primazia ao desenvolvimentismo ao invés do logos, eu teria essa ideia de me conciliar com o estamento burocrático, visando esse nacionalismo fiduciário, esse nacionalismo telúrico, né? Essa coisa totalmente materialista, que acaba, em última consequência, por me vender a essa agenda do antilogos, né? Essa agenda do anticristo e tudo mais. Só que eu acho engraçado isso, porque, assim, não faz sentido, em determinado ponto, acreditar que essa agenda, ela é puramente uma coisa, assim, desses agentes públicos. Porque, como eu disse, essa agenda do antilogos, ela tem o seu principal promotor no mercado. Aquele que é o corruptor, o que muita gente fala, o marxismo cultural. O marxismo cultural é só uma consequência da própria globalização. Você vai ver quem que patrocina o intelectualzinho marxista. Você vai ver quem que financia a propaganda na TV dos progressos. Quem que faz campanha com Doritos, Yakult, o diabo com a bandeirinha? É o capital privado. É o capital principalmente estrangeiro. É as empresas com capital aberto. Follow the money. A raiz do problema acaba se centrando no capital. Se você consegue cortar esse capital que financia toda essa estrutura, você castra grande parte do poder de influência dessa gente. Significa que acabou o capital estrangeiro, esses agentes somem do mapa? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que eles perdem muita força, sim. Porque eu quero ver essa gente se eleger sem o Bolsa Soros. Esse é o meu ponto. Então, eu não tenho uma pretensão de me aliar com o estamento burocrático ou qualquer coisa do gênero. O máximo que eu já falei próximo a isso é que eu já falei que a gente pode utilizar o Centrão como ferramenta. O Centrão é parte do estamento burocrático, não é ele em si. Haja vista que o estamento burocrático diz respeito a uma órbita de coisas muito maior. A questão é que o Centrão, ele não é o woke. O Centrão, ele é uma prostituta do dinheiro. Ele faz o que ele precisar fazer para se manter ali parasitando. Então, se tem uma ordem política que é capaz de avassalá-los, enquadrá-los dentro de um projeto nacional, eles podem muito bem se compor ali dentro. Só que são basicamente mercenários. Então é essa faca de dois gumes. Mas como fica evidente, o Centrão é uma ferramenta e não uma força política imbuída de valores essenciais. Então, assim, isso é o mais próximo que eu passo de uma aliança com o estamento burocrático. E diz respeito a um posicionamento quase que estritamente pragmático, né? Então, assim, porque olhando historicamente para o Brasil, nenhum grande movimento paradigmático aconteceu
sem a capitulação desse centro político, que é quem tem o controle da máquina burocrática de fato no país. Mas isso não tem nada a ver com a nossa discussão novamente. Tem um outro ponto que ele reclamou, que foi que eu enquadrar ele numa unidade de ação liberal. Então, ele, em outras palavras, ele disse que eu uso uma régua para mim e outra para ele. No sentido de que eu posso me coadunar com gente duvidosa e esquisita, mas eu o julgo quando ele faz o mesmo. Bom, se for esse o caso, eu acho que o mais correto é ambos os idiotas pararem de ficar andando com gente torta. Aí eu aceito essa crítica, de fato. Mas a grande questão é que quando eu acenei, enfim, fiz lives ou alguma coisa em conjunto com figuras que eu mesmo desaprovo, o que acontece? Anteriormente ou posteriormente, eu fiz vídeos e lives apontando aonde eu me distancio, onde eu desaprovo veementemente, onde não é conciliável. Você cita, não, mas eu debati com o Miorim, parará, mas continua andando junto, tudo mais. O meu ponto é que, após diagnosticar um afastamento fidedigno, eu não me aproximo de novo da pessoa. Agora, você acredita nessa questão do debate, do diálogo e tudo mais. Bom, aí é com você. Mas isso serve de endosso. Isso cria uma comunidade. Basta ver os seus inscritos. Tem lá, tem a métrica aí dos analíticos lá do YouTube. Olha lá quanto de inscritos você compartilha com um liberal. Quanto do seu público espera que você tenha uma retórica liberal? Então, fica aquela coisa. Não é que eu estou usando duas réguas para mim e para você. O ponto é que o nosso comportamento é diferente. E diante disso, eu só posso fazer valer a velha máxima. Quem anda com porco, farelo come. Ou eu estou errado? Agora, isso aí é uma questão ainda que eu acho estratégia. Eu não acho, haja vista que a maior força de ação do globalismo é o capital, eu não acho que em condição alguma é saudável ficar dando palanque para quem defende uma globalização, um mercado desregulado completamente. O que não tem nada a ver com defender um livre mercado. Internamente você pode defender livre mercado, ué. O livre mercado é uma pauta que pode se conciliar com o nacionalismo. Alberto Torres não deixa eu mentir nesse sentido. Ele era um defensor do livre mercado. Pois bem, aproveitando para falar ainda sobre essa deixa dos liberais, ele tem um outro ponto em que ele começa a falar de vários nacionalismos liberais, no sentido de que eu coloco o nacionalismo como inconciliável com o liberalismo. E ele começa a falar, mas olha aqui, essa raiz aqui do nacionalismo misto com um liberalismo. A questão é que todos os exemplos que ele citou ali, eu reprovo todos. E essa é a questão. Eu não defendo qualquer nacionalismo. Não basta ser nacionalista para ser bom. Não basta ser nacionalista para eu me irmanar e dar tapinha nas costas. Muitas vezes, eu posso até ouvir qual é para ter certeza que eu não estou tomando uma decisão precipitada. Então, tudo bem, deixa você falar, deixa eu entender a sua ideia. Mas a partir do ponto em que esse nacionalismo não está ordenado à máxima das hierarquias das pátrias, celeste e terrena, eu lavo minhas mãos. O meu nacionalismo é aquele calcado numa ideia da reação católica, que inclusive é o vídeo de origem de toda essa treta. Ou seja, tá vendo como volta e no fim não se debateu nada, a não ser criar espantalhos para tentar atrelar a imagem do seu adversário, no caso eu, a coisas ruins, para que te dê mais autoridade na hora de argumentar. Basicamente o vídeo é composto em eu tô muito bravo, tô te dando um apelidinho aqui e tô atrelando a sua imagem a coisas abomináveis. E por isso, você que tá me escutando não pode gostar daquele cara. É por isso que eu tô dizendo, tipo assim, é deprimente se essa série de vídeos está sendo feita
por seriedade. Tipo assim, uma vontade intrínseca do Tiburcio. Se ele realmente tá levando isso muito a sério, é deprimente. Sendo bem sincero. Agora, se ele tá fazendo isso pra dar uma Dinando Moura style mesmo, de farmar, criar uma treta pra mobilizar a fanbase dos canais e tudo mais, fortalecer os canais, bom, aí ele é um gênio. Porque eu mordi fortemente o bait. Mas enfim. Aí tem outra questão lá de ele diz que eu considerei ele liberal sem saber o que ele defende. Como eu disse, não sei, tem uma noção vaga que você é um tradicionalista, católico. Mas, como eu disse, se você não tem uma postura de combate ideológico, aquilo que é veementemente contra essa noção de uma construção de uma sociedade luso-católica no Brasil, aí o que eu posso fazer? Fica no ar e abre margem para interpretações. E em um combate estratégico ideológico, eu acho isso horrível. Porque aí você fica dando palanque para ideias contrárias, literalmente opostas àquilo que pretensamente você diz defender. Que é muito... E aí entra uma questão. E eu não estou nem dizendo aqui que você é liberal. Perceba. Quando você criou aí, conjecturou que eu defendo uma coisa oposta ao que eu digo defender, perceba que você criou todo um cenário dedutivo para afirmar, colocando palavras na minha boca, que eu tenho primazia ao modelo desenvolvimentista ao Logos. Agora, o inverso não necessariamente é fato. Eu, em momento nenhum, preciso dizer que você é liberal e não defende o que diz defender. O que eu estou dizendo aqui é que, se você defende o que diz defender, é no mínimo estranho ficar dando palanque e com afagos, mesmo que com debates cordiais, as ideias que são opostas aos seus fins. Não é conciliável o catolicismo com o liberalismo, o libertarianismo e todos esses ismos que colocam a liberdade em um termo absoluto. Trabalham com um atomismo da sociedade. Isso não é conciliável. Mas bom, já tá muito grande. Isso aqui, como eu disse, pra mim já tá uma discussão literalmente tosca. Eu vou ficando por aqui. Bom, se você conheceu o canal no meio desse churume, saiba que a gente tem um clube de membros aqui. Se quiser ajudar, a gente tem a Academia Nacionalista exclusiva para o clube de membros, onde a gente traz revisões biográficas, vídeos exclusivos, mini documentários. Então, por favor, se puder me ajudar, clube de membros. Se você caiu aqui de paraquedas, quer ver o conteúdo do canal, que é voltado ao nacionalismo, nós temos vídeos aí quase diários, lives também, culturais e afins. Pois bem, deixe o seu gostei, compartilhe o canal aí para conhecidos que possam gostar da temática. Se inscrevam no canal, deixem um comentário aí para ajudar no algoritmo. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até mais.